Sejam bem-vindos ao Revelando de Casos Paranormais. Talvez o primeiro ou o segundo que teve nessa história. Mas finalmente esse arco chegou ao fim. E eu estou aqui com os players pra eu contar mais sobre esse universo, sobre essa minha história. E eles também quiserem mais informações, perguntar alguma coisa, ou revelar alguma informação, curiosidade sobre esses personagens. Então aí, pessoal, o que vocês querem falar de começo? Fiquem à vontade, porque hoje a gente vai bater um papo e revelar as informações que estavam guardadas por todo esse tempo. Quem quer começar? Pô, muito triste que acabou e eu deixo aqui o meu abaixo-assinado pra Casos Paranormais ser eterno e nunca acabar, mano. Verdade. Tô sozinho nessa? Beleza, galera, vamos lembrar disso. Tá sozinho nessa. Perguntando onde que assina. Cara, já tenho até uma ideia. A próxima temporada vai ser um slasher protagonizado pelo Johan, que sobreviveu. Ele vai matar todo mundo com um braço só. Oh, meu Deus. Cara, eu me assustei real com esse tiro. Mano, revelando, eu quero saber o que aconteceu com o meu outro braço. Perguntas. Ok. Essa é a pergunta que eu revelo no Revelando? É velho. Não. Deixa oculto. Ocultando. Ocultando? Cara, deixa só no off. Tinha alguma coisa muito paranormal envolvendo a irmã da Kyla que a gente podia descobrir, assim, que dava pra ajudar ela? Eu tinha essa pira. Dava pra salvar a irmã da Kyla? Tipo, dava pra fazer ela voltar ao normal, entre aspas? E aí? Olha, eu fiquei pensando muito nisso se eu voltava na irmã da Kyla, mas o propósito da backstory da irmã da Kyla, que é ela meio que, tipo, foi tomada, tipo, a mente dela foi consumida pela criatura e ela ficou nesse estado de vazio. Então, tipo assim, o Celso me pergunta várias vezes pra ela voltar. É revelando novas informações nenhuma. É o player dando ideia, vai se adaptando, pô. Tá me virando com o que eu podia. Só que. Pô, mano, agora acabou escondendo. Eu gosto tanto das duas vertentes. Dela poder ou não voltar, eu acho muito difícil, porque, na minha visão como mestre, ela, literalmente, quando a pessoa. É que ela não morreu também, mas seria muito difícil de trazê-la de volta. Então, tipo. Acho que seria outra coisa. Eu teria que ainda pensar muito mais, mas eu como mestre optei por ela não voltar mesmo. Vamos fazer uma pergunta séria agora. Se ela voltaria ou não vou dizer isso. Porque, tipo, nesse algo eu como mestre, revelando aqui, não decidi. Acabei optando por enquanto não, ou a ficar naquele estado até quando, não sei, ou pra sempre. Eventos futuros aí, próxima temporada, nova personagem. Não, se a gente, caso para mais voltar, quero saber o seguinte. o universo resetado. Quero saber o seguinte, a gente passou a aventura inteira tentando abrir a porcaria do livro, ler, conseguir fazer logo esse roleplay aí. Quero saber o seguinte, se a gente não tivesse pego o livro, deixado ele pra lá ali, deixasse ele fechadinho e fizesse outra coisa ou nenhuma coisa, o que aconteceria da aventura? Sem o livro... Se a gente guivasse o livro, Eu fiquei... O principal, quando eu pensei na história, esse livro, eu vou explicar a origem dele. Que eu acho que aí é quando como é que eu... O Vila Bonsuiaca, assim, que você me perguntando, vou pegar onde será que eu montei aqui. Porque por época que eu não utilizava mapa ainda nas histórias. Vila Bonsuiá foi uma história que eu montei onde uma vila foi consumida pelo ceifador espiral. E vocês iam investigar a consequência da criatura. Um local que foi a vila inteira foi consumida e o que restou foi só uma membrana danificada onde as criaturas ficaram. Muitas delas, como o vulto, surgiram por causa da memória frágil. Se você ler lá no livro no vulto, sobre o vulto, é uma criatura que é comum aparecer em membrana frágil, ou danificada. E as outras criaturas que se enfrentaram foi em consequência dos moradores, que acabei depois elaborando. Basicamente, foram pessoas que não morreram virando cinza, mas que ficaram até o último dia, que seria de uma aprovação
do livro. E sim, vocês passaram por 3 aprovações. Eu acho que alguns não perceberam que tava escrito lá que não era sobre o local Vila Munciá. Eu tentei frisar essa informação que você estava achando muito que era local, mas sim que era questão de a outra informação, que era a questão do tempo. Tava envolvendo o tempo. Tudo que vocês estavam lendo envolvia a sequência temporal do tempo. Então, começo, meio e fim, tipo, era uma linha, tipo, dia 1, dia 2, dia 3, dia 31. Então, era questão de vocês, pra cronologia, a passagem de tempo. Então, uma das formas de vocês conseguirem quebrar esse ciclo é se vocês conseguissem pular o tempo, ou parar o tempo. Mano, e se a gente tivesse conseguido ir pra porra da vila, mano? Se a gente tivesse pegado um avião... Vocês morreriam. Eles morreriam. O mano. Thiago e Carla morreriam. Porque tava vindo com o tempo tava correndo. Mas numa ampulheta. Ou vocês podem, de alguma forma, burlar algum ritual parando a ampulheta do tempo parar de escorrer. Ou vocês iam avançar além. Vocês pulariam a etapa. E vocês meio que quebrariam esse ciclo. Então, era só mudar a data do celular. Não, da celular não vale. Era vocês quebrarem esse ciclo. De uma forma, vocês conseguirem romper essa linha. E uma das formas mais fáceis, que eu, mais fácil, é vocês tomarem coragem e lerem o livro. A única das páginas que eu deixei vocês... Esse livro é o Diário do Medo. Então, basicamente, tem várias páginas sobre os outros elementos. Eu acabei não introduzindo. E esse livro não existia até certo ponto da história. Ele foi criado sem brincadeira, essa é a informação mais doideira. Eu tinha ideia desse livro, só que eu não tava pensando como eu poderia encaixar da melhor forma. Mas quem me incentivou a botar isso pra frente, sem brincadeira, foi o Riri. Caralho. O Riri. O Riza, olha ele aí, Ele mano. iria participar do RPG, e o personagem dele, eu acho que ele seria talvez até pior que o Jack. Ô, louco, truta, mas o Jack é mó bonzinho, cara. Não, mas é que a imaginação que vocês imaginavam que o Jack era do mal. Ô, louco. E ele era Eu ainda acho que ele é. E uma coisa pra falar sobre isso, tá? Vieram pra mim com a premissa... Foi mal, perdão. Vieram pra mim falando, não, preciso de um personagem pra fechar aqui. Aí ela me passou todo o backstory do Jack, falando como ele era, o que tinha acontecido, o irmão do Yoru e tudo mais. Aí veio falando que que o pai morreu por conta de, tipo, deixou em aberto. Mas até então era que ele tinha matado o pai. Eu, porra, fodeu. O personagem matou o pai, tem um monte de gente... forte pra cacete. Eu vou entrar no meio dessa treta, geral vai querer me cancelar de porrada. Aí eu fui falei que o Yoru acreditava que o Jack matou o pai. Uhum. Aí eu fui trabalhando em cima disso pra poder fazer o personagem, sei lá. Desde o primeiro momento eu perguntei pra ele se ele queria fazer um vilão, um personagem que ele só acreditava que era um vilão, mas não era vilão. Na hora eu decidi fazer o personagem com mais profundidade, porque se eu fizesse só um vilão, um cara que matou, eu ia ter que ter um motivo, e aí ia ser muito mais complicado pra mim, o motivo pelo qual ele matou gente até então. Preferi do jeito que tava. Foi mais legal. Foi encontrar a informação que ele matou. Vocês encontraram a informação que, meio que juntaram duas informações. Jack foi pro hospício, menos hospício que a irmã da Carla estava. Aí vocês foram lá, a irmã da Carla não estava, o negócio não estava do jeito que a Carla lembrava, e o irmão do Yoru, em teoria, passou por lá. Então, ele quis jogar a culpa que aconteceu lá pro irmão do Jack, mas em nenhum momento eu falei, um momento ficou explícito que foi o Jack que causou aquilo. Mas, em teoria, o que rolou no hospital psiquiátrico Santa Menefreda? Sim, tem o mesmo nome que o orfanato. Mas nesse local que rolou foi que um dos médicos tinha essa página. E ele invocou a página. Só que por causa da irmã da Carla estar naquele estado, ela não foi afetada pela página. Só que se não fosse o irmão do Jack ir lá, ela seria morta. Ela poderia morrer de fome, de outras coisas. Além disso, seria morta pela criatura. Ou virar uma criatura, se ele não passasse por lá. Em vários momentos, vocês poderiam ter encontrado uma página. E um dos principais momentos que vocês tinham a chance de acharem mais a página do livro foi uma coisa que eu perguntei pros players se eles iam parar naquele momento.
vem na missão Ventos Baixos, onde o Chocobo, a Mione, Ventos baixos eu não tava. Tu tava sim, Charles, tu tava. Tava ventos baixos? Tava. Você. Posso Me puxar aqui confundi. também. O que você não tá. Deixa eu ver, acho que vai estar retornando é alguém. Eu não sei quem é. Tá. Será que é a minha? Deixa eu ver. Não sei. Aqui, ó. Então essa cena aqui, você tá no Miro, ô Charles? Tô Vendo minha tela? vendo tua tela. Aham, Ok. Esse momento dessa criatura vem ventos baixos. aham. Eu lembrei agora. E naquela caverna, vocês encontraram uma saída e o Jack, eu acho que você e o Jack foram lá ver. E eu falei que tinha um ponto de luz. E eu perguntei vocês iam continuar ou vocês iam voltar para a caverna. Vocês falaram que voltavam para explorar o resto da caverna? Pera, Caverna Jack? Não, Yora, eu tô meio Yora. Ah, tá, já. Ué. Não, eu tô falando errado os nomes. Meu Deus, eu tô. Relaxa. Eu tô. Muita coisa. Se vocês tivessem continuado, vocês iam chegar em uma dos mapas que eu tinha separado naquela época. Deixa eu ver se eu tenho aqui no meu computador ainda. Vocês iam encontrar uma cabana na meio da floresta. E vocês iam encontrar a página que tava com o Jack. A mesma página que vocês viram por último. Então, desde o começo vocês tinham como essa página aqui. Seria esse daqui que vocês iam encontrar nesse local. Eu tenho datas e tudo aqui pra comprovar que esse documento existe desde aquela época. Caralho, doideira. Vocês teriam na mão essa página desde o começo. Caralho. Só que vocês diziam que não iriam explorar o resto. Eu não deixei esse documento em outro lugar. Estava lá naquela cabana e ela estava no caminho após vocês saírem da caverna. Só que vocês estouraram essa criatura e não voltaram pra ver aquela trilha. Erro meu, gente. Vocês iam voltar. Imperdoável, velho. E foi isso. Acabou que quem encontrou essa página foi o Jack, que estava em busca de outras informações, de outros caminhos através de informações com ocultistas. Jack ladrão. Uhum. Passou a mão, a oportunidade surgiu. Existiam outras páginas que poderiam ter encontrado também, que eu acabei não. Mano, só um adendo que tá todo mundo mutando toda hora pra tossir, velho. Tá foda. Eu também tô tossindo pra caralho aqui. Eu não Cara, tô tá notando triste, que eu tô velho. falando. Todo Foda, mundo tá grifado. Acho que tem a pessoa que tá assistindo se revelando. Ô, mas também tem pergunta real aqui que eu É. quero saber. De onde que veio esse arcabuzinho aí? De Oi? onde que veio esse arcabuz? Você não lembra do arcabuz? Daí, da Puta Miguel, dano fudido no finalzinho ali. eu acho que ela tem Macetão. desde a primeira edição dela, desde a Desde Marília. que a Miguel... Meu Deus. A Marília Miguel Ô, veio. Cara, tá difícil, Tá velho. vendo? Tá vendo? Eu tava mutada no fone pra não dizer que eu tava tossindo, mas infelizmente eu fui. Tá Fui foda. descoberta. Mas o. Pronto. Difícil. Você consegue falar? Consigo. Ali. O arcabuz foi muito legal, porque no início, quando eu peguei a ficha do Jack, eu pensei em pegar 2 arcabuzes. Eu ia com duplo. Eu ia meter de Bruno Azul, eu ia pegar 3, botar um na boca. Ali que não deixou. Eu ia fazer muita loucura com o arcabuz, cara. Eu achei muito foda no finalzinho. É que não tinha como ter 2 arcabuz, né? Por via não, de regra real. do sistema. Mas foi engraçado a ideia do arcabuz, eu achei muito zica. Não é nem era só pela graça de ter 3 arcabuz. Então, a Miguel, ela sempre teve ele na ficha, mas eu nunca usei. Tipo, eu nunca achei... Nunca teve um momento suficiente pra isso, sabe? Importante, interessante pra ela usar. Nunca apareceu um E ela- boss acho que tu morte. usou, nossa. É porque, assim, a Miguel, na primeira temporada dela, ela preferiu atropelar os amigos com carro. Então, entendeu? Esse ponto foi importante, que você literalmente destruiu, explodiu a van e tiveram que voltar com um carro que era dos ocultistas, que o Jack tava conversando pra ter mais informação sobre mais páginas do Diário do Medo. Caralho, o Jack só conversa com os outros, velho. O cara Só que conversa. esses caras, eles estavam fazendo outros experimentos, assim, e eles meio que acabaram por invocar uma das páginas que tu tava querendo negociar com eles. Cara, eu acho que a parte mais legal foi saber do que tava acontecendo por trás, né? Eu sabia, a única informação que eu tinha. Eu nem sabia que a personagem que eu tava. A menina que eu tava. A Shirley era irmã da personagem. Tu botou um Shirley, da porque Mione. não, de tanto não vou dar o nome pra Shirley. Ô, Shirley é um nome bonito.
Eu não sabia, pô. Eu tava com ela ali o tempo todo, sem saber quem era ela. Aí na hora que eu descobri o Ô. caralho, plot. Tinha sopa pra todo mundo ou não? Não tinha. Tu que meteu o louco ali, falando que tinha sopa geral. Ué, tinha ele não. falou que ele abriu a panela e falou que tinha. Nossa, tava pra Meteu todas Mano, as sopas. claramente tinha sopa pra todo mundo ali, tá, mano? Meteu o loucão, brabíssimo. Meteu o louco, não tinha nada. Se a gente, O se a gente Jack tentar, fazendo quase mano, se a gente nada. deixasse ele pegar a sopa, ele ia tentar meter algum louco, ou ele ia pegar a sopa Mano, na moral mesmo, Mas ele velho? pegou a O sopa. plano... E, Aham. foi entregado pra irmã da Valéria. Não, é porque, tipo, eu fui Cena. pegar a sopa no lugar dele. Se eu deixasse ele descer pra ir pegar a sopa, ele Ó. ia tentar meter algum louco ou ele ia pegar a sopa na moral? Só tinha uma possibilidade do Jack meter o louco ali, que eu já tinha pensado antes, porque eu não ia chegar sem planejar nada, que era aquele no finalzinho. Lembra que no finalzinho tinha um Jack que tava embaixo, vasculhando o carro, e o outro desceu ali no meio geral? Tipo, Aham. tinha um clone o tempo todo. Ele tava usando o ritual de clone, concentrando o clone, e ele tava em cima protegido o tempo todo. Ele tava esperando alguém atacar o clone dele. Eu pelei na hora que o Chocobo deu o tiro. Eu, caralho, fudeu, fudeu, vou ter que treinar. Mas foi muito legalzinho na hora. Era a única chance de ter uma treta, se alguém atacasse ele, tá ligado? Mas de resto, não tinha forma nenhuma. Ele só ia pegar a sopa na moral. Cara, e eu fiquei, identifique esse vagabundo, e o vagabundo não se identificou, velho. Isso me pegou de surpresa, porque não é possível. A cena mais aguardada pelos players, tipo, acho que pra galera que não sei alguém tá vendo a campanha, que era o pessoal, o Johan contra seu irmão, o Jack, virou o Celso mirando e falando, ai, deixa eu buscar uma sopa, hã? Sopa? Que Se eu sopa? meto, ó, se eu coloco só seriedade no bagulho, eu acho que não ia ser eu falando do Jack, tá ligado? Eu tive que me Ô, segurar, nossa, mas eu tudo- fui assim, ó, sopa? Com todo respeito, eu acho que essa é uma das Ai, melhores. meu, Mano, que sopa? É uma sopa. cara, com todo respeito, eu acho que esse é um dos melhores segmentos desse RPG, velho. Esse momento da sopa, ele é muito bom, mano. Prioridades. A mulher passando fome ali e os caras conversando. Pô, não, tem que conversar depois da sopa. Esse virou o corte, vai sair como shorts aqui no canal. Ô, louco, velho. Quando a gente tá gravando, ele não é saiu muito ainda. bom. Vai, quando vocês estiverem vendo, quase dar uma olhada nesses shorts que ficou. Eu caprichei, eu editei tipo uma cena de 1 hora e menos de 3 minutos. Ninguém sabe como tá a mente do palhaço. Mano, tudo bem que era uma sopa, mas o que tinha nessa sopa? Ah, Diga aí, padrãozinho, Mano, qual que é a verdura, receita da sopa? verdurinha ali, padrão, miojo, pelo amor de Deus. Quem pensar que é miojo com todo respeito. Uma verdurinha de respeito. Mano, a mina doente, o cara tá servindo miojo pra ela, vai se Não, fuder. não, nada a ver. Pô. Uma carninha padrão, um mocotó. Pô, legal, tá? Legal. Tá vendo aí? Falei, sopinha boa. Então tá, vamos voltar à principal da história. Caspar mais começou com. Se eu já deve lembrar. Foi uma missão deles que ele, tipo, fez um prog, uma sessão 0. Ele indo pra primeira missão. E foi numa casa onde aconteceu uma coisa muito grave, assim, que um pai matou a sua família. E com isso, ele ficou meio que enlouqueceu. E depois tirou a própria vida. E depois o problema é que foi que toda a vigilança, por ser uma casa muito brutal, virou um mito do bairro. E esse medo dessa casa, tudo que ninguém quer morar, que o próximo ia enlouquecer, também morrer, matar, ia causar um estrago, ninguém teve coragem de destruir a casa ou morar nela. E tipo, começou esse burburinho, esse medo, toda essa geração nessa casa. Foi que, tipo, ela ficou comemorando muito fraca e foi um local, tipo, um ambiente perfeito pra o vulto. E foi a primeira coisa que eles enfrentaram. E a coisa que na época que eu achei engraçado foi que eles achavam que o fantasma era o homem, mas na verdade foi por causa desse medo. Se eles tivessem perguntado pros vizinhos, eu tinha pensado nos NPCs, eles iam contar a história e falar do que eles tinham medo da história. Era mais um medo sobre a casa do que o cara fez na época. O vulto tava no teto na maldade, rapaziada. No teto. Essa Eu história do hiperfoco no Eu teto. fiquei, vamos olhar, a gente ver se tem um sótão aqui. Eu falei, Mano, se o Jack tava no teto, o que o paranormal não vai estar no teto? nossa, é verdade Louco, mesmo, é Gino. O verdade. Jack tava no O teto Jack tava no mesmo. teto o tempo todo. Tinha que ter medo. O cara estava Nossa. literalmente no teto, mano.
Aí, quando a segunda temporada foi quando começou a história que eu comecei a adaptar a Casas Paranormais mesmo. Do suplemento de missões do Warren Paranormal. Eu me chamo o nome Casas Paranormais. E a primeira missão foi as Malcolm da Colin. Foi lá que eu botei. Acho que é a mais parecida, mais seguido com o que tava lá nas páginas. O que eu mudei foi mais o combate. Porque eles já estavam 10% de Nex. Daí eu o combate, as criaturas que estavam enfrentando um pouquinho mais fortes. Só que eles enfrentaram até que de boa. O problema é, se alguém era acertado, tinha de alguém morrer. Porque o dano era brutal. Pô, acabei Cara, de lembrar eu um não bagulho tenho aqui, velho. ideia. Depois eu falo, posso falar. Não, pode falar. Você não tem Cara, ideia? mano, acho que quando eu fui convidado pra jogar Casas Paranormais, o bagulho já era tipo 35 de Nex, um bagulho assim. Já era altinho, tá ligado? Mano, eu não tenho ideia de como o Diego ficou vivo até o final. Porque na primeira temporada que eu joguei, a minha ficha era um nojo. O Diego não dava dano nenhum, velho. Não. Mano, o Diego dava tipo 8 de dano, tá ligado? Um bagulho assim, mano. Eu não tenho ideia de como esse moleque sobreviveu tanto, mano. Porque o cara não dava dano, velho. Viu, mas isso daí é um detalhe muito, muito comparativo com o Thiago, porque eu quero muito ver toda a série de novo e eu vou pontuar todas as vezes que eu errei um ataque, o quão lixo foi o meu dano, porque eu só lembro de um momento que eu dei muito dano. O resto, eu acho que eu tirava a lasca ou ignorava o meu dano. Porque o Thiago não dava dano, ele servia pra, bom, você caiu, bom, irei te curar e você dará o dano, eu só estarei aqui. Pô, esse bagulho de dano é muito contraditório, porque ao mesmo tempo que é da hora ter um personagem que é focado na ficha, é muito legal como o Diego era focado na história. Tipo, ele era o personagem mais profundo da mesa, além do... Não, muito da hora. Não, realmente, pensando no personagem mais Diego? profundo do Diego. Era porque, mano, Ô camisa louco, do mano, o Diego era cristão e tocava violino, calma lá Não, sim, também. mano, ele foi A convidado. camisa Quem não do tinha cara. valor. Acho que aqui tu falando a lore mais profunda. É isso que eu tô pensando. A lore mais profunda. Ele foi um personagem muito bem construído durante a campanha. E o que eu mais gosto é isso. Eu, meus personagens, quando eu faço RPG, principalmente o RPG do Chocobo, uma das coisas que meu personagem eu faço durante com os acontecimentos do RPG. Não é uma lore profunda, coisa do tipo. E eu acho legal o Diego também é nessa mesma linha. Ele não tem uma lore, tipo. O ponto dele teve. O jeito que ele encontrou com a lore, o primeiro encontro paranormal dele, ele não, tipo, nem tem. Tipo, se for parar pra pensar aquela lore que ele me passa assim e perguntar como é que ele tem 35% de Nex, é uma boa pergunta. Cara, E eu da não vou lore do responder, eu Diego, vou ficar respondendo. mano, eu nunca usei nada da lore do Diego no RPG, mano. Cara, acho que a lore do Diego, o passado do Diego nunca foi citado dentro do RPG. Tudo que aconteceu era construído dentro do RPG, tipo o lance dele tocar violino e os caralho. É. Mano, eu acho que o ponto mais forte do personagem do Diego, o Diego em específico, era que ele era um personagem volante, que move a narrativa. Ele perguntava muito, ele fazia os outros conversarem mais, tá ligado? Então ele forçava o roleplay, que era uma parada muito legal de fazer na mesa. Ah, era tão divertido jogar, mano. O Diego, ele tava de bem com todo mundo, tá ligado? Cara, aí ele trocava ideia com o Thiago, ele chamava pra jogar um poker, ele falava com o Will. Mano, cara, eu me divertia muito jogando essa mesa, porque eu tava lá pura e unicamente pelo roleplay, mano. Tá vendo? Eu falei, tipo, Não, dá mas pra ser um o que eu mais personagem. gosto é as roleplays. Aham. É muito legal isso, que, tipo, dá Se pra ele ser um os personagem com roleplays, uma a ficha gameplay boa. seria muito curta. Muito. Ia ser só Ai, papum, mano. chegou no lugar que queria e resolveu tudo. E aí não ia ter a mesma graça. Cara, eu tava muito low cortisol vibes. Onde que tinha um piano que eu toquei o piano? Piano? Era o piano ou era um violino? Não lembro. Violino, né? Eu não lembro que teve um rolezão com Eu O lembro Diego? eu lembro que teve um É. lugar que a gente foi que tinha uns instrumentos musicais. É, eu E o lembro Diego que tocou foi uma um resenha muito violino. engraçada. Eu lembro que foi uma resenha muito engraçada, que eu passei um teste de atuação muito bem e você... foi mó engraçado. Acho que foi você que ensinou o Diego a tocar violino, não foi? É, alguma coisa assim. Eu lembro que foi muito engraçado esse Não. momento. Porque eu caguei num teste de atuação. Pô, eu achei tão legal o Chocobo ter trazido no finalzinho que ele tava escutando uma playlist de violino do Diego, mano. O cara ressuscitou Foda. o bagulho que nem eu lembrava que eu tinha trazido. Cara, mano, pior que eu realmente tinha esquecido que o Diego tocava violino nesse bagulho. Pior senão que eu falo tinha- isso na primeira Sim, cena sim.
Tem o lance de não tá na ordem, tem aquele flashback, aquele déjà vu lá, que eu comento sobre ouvir o violino de alguma das músicas que o Diego tá aprendendo, e aí no final, né, no time skipzinho ali. Muito zica. Deixa eu pensar aqui. Uma das mais interessantes era da Miguel, que eu nunca pude desenvolver em tela, porque ela tava meio que interligada com um acontecimento que eu tava falando pra vocês do As Monks na Colin, que foi a segunda missão que o Thiago participou. Do Thiago e do Johan. Tá certo, tamo velho. Não. E naquela missão, vocês enfrentaram um bicho-papão. Quando a Amy mandou a lore da Miguel, eu falei assim, bicho-papão. Aí foi o que eu juntei. Mas basicamente a história da Miguel é que ela tava indo procurar aquele local abandonado, pra fazer aquele conteúdo dela, tipo, de que Paramar não existe. É isso, né? Se eu falando besteira, me corta. Exatamente. E daí ela meio que quase morre pra um bicho-papão. E ela é salva pelo... Eu vou falar pra você, é o Caio. Deixa eu ver aqui. Nossa, a lore do Diego é o bagulho mais básico do mundo, velho. Por isso eu tô falando que, tipo, a tua história, a tua backstory foi... nem backstory, foi montada durante o RPG. Sim, eu acho isso muito legal, velho. Nossa, Sim, mano, eu tava muito low cortisol jogando esse RPG, velho. O Que Caio Leal. saudade já. Não, falei errado. O Caio Leal. E pelo que o Salvo te disse várias vezes, que o bicho-papão, aqueles que o pessoal encontra nas Monks da Collie, é um bicho que fugiu dos agentes que estavam lutando com essa criatura e ela foge. E aqueles o pessoal enfrenta em Música Collie é uma criatura que tá fraca, machucada, porque já foi. Ela tava em um combate que conseguiu escapar. Então, acho que na minha visão, na minha história, foi que o Kai salvou a Miguel, e nesse instante que ele foi priorizar a vítima, a criatura conseguiu fugir. E é a mesma criatura que a galera derrota nos Monks da Colin. Então, essa história da Miguel, que eu queria, tipo, ser muito legal, mas dificilmente ela apareceria, porque dificilmente ia o Thiago, o Charles, puxar essa história, porque, tipo, o player do Johan, pra quem não acompanha a história, o Johan, ele perde a memória, e o Jack é a que apaga a memória dele. A pessoa que retorna é um Johan totalmente diferente do que ele do começo da história. Vocês acompanharam as primeiras temporadas. Bota o Johan com asas, touca vermelha, pena amarela. Eu fiz aquela substituição de player. É quase tipo os personagens terem trocado de dublador. Só uma comparação meio ruim. Mudou o dublador do Então Johan a no meio do Miguel bagulho. conheceu a criatura antes do time. Sim. Na minha cronologia, sim. Tá. É um fato muito legal que eu quero muito revelar pra vocês nesse momento. Curiosidade. Doideira. Então, vocês não se encontraram com a Miguel, mas em teoria vocês enfrentaram a Miguel se deparou com a mesma criatura que vocês se depararam em sequência. E com o fim, meio que de alta missão, que foi a Carga Mortal. E essa eu tinha adaptado bastante do que estava no livro. E por fim veio a história principal, que foi a história autoral minha, que é a Vila Bonciá. Que desde o começo que eu estava escrevendo aquela história, era uma vila de uma vila fantasma, entre aspas, uma cidade fantasma, vazia, praticamente não há morador, mas ninguém lá. E por que não há morador? Porque todos pereceram ao Ceifador Espiral. Desde aquela época tinha aquela ideia, e o Ceifador Espiral, desde aquele momento, seria o boss final dessa campanha. Só que era como eu poderia introduzir isso. Então, desde aquela época, comecei a trabalhar na questão daquela escritura que vocês não conseguiam traduzir. Aquela linguagem que eu introduzi naquela época, aquelas páginas que vocês encontraram no local. Só que depois que eu fui meio que lapidando o Diário do Medo. Na época não tinha nome, eu não tinha certeza de como é que eu ia traduzir isso. E quando isso? Aí quando surgiu, quando ia continuar a história, o anfitrião ia entrar, o Riri ia entrar. Acho que não sei se o Riri ia entrar na mesma campanha em Amaryllis, se o Riri ia entrar na campanha seguinte. E agora nem sei dizer quando foi isso. Registrado dia 27 de 1 de 2025. Eu teria que comparar as datas. Não, foi na campanha seguinte. Foi na campanha Amaryllis, depois foi pro Hospital Amanhecer, né? Hospital Amanhecer não, foi... Meu Deus.
Hospital Psiquiátrico Santa Menefreda. E nesse tempo, depois de Vila Bolsear, teve o Hospital Amanhecer, depois teve o Ventos Baixos. No Hospital Amanhecer, vocês encontraram informações sobre o Gustavo Giller ter encontrado com outro cara da Padaria Machado. E essa história meio que estava conjunta. Esses aparecimentos naquele local, eles ficavam tudo na minha lore, ficavam tudo na mesma região. Foi por culpa do Diário do Medo, dos aparecimentos. Vocês não encontraram as vítimas, porque esse Diário do Medo não deixa rastros dos seus mortos. As pessoas que perecem ao Diário do Medo. As pessoas que sobrevivem a ele geralmente se tornam criaturas. Então, muitas criaturas que vocês encontraram eram porque elas sobreviveram às mortes do Diário do Medo, mas que acabaram se tornando criaturas. Aconteceu isso tanto no Ventos Baixos, tanto no Hospital Amanhecer. E era nos plots que aconteceu no Vila Bolsear. E todos os enraizados que eles enfrentaram naquela época eram pessoas que pereceram ao livro. Que chegaram ao último dia da página, só que não passaram no último teste e viraram criaturas. E cada página, cada seu elemento, elas funcionam de formas totalmente diferentes. Eu acabei não elaborando página a página, porque eu não queria que o negócio ficava muito grande, vocês estavam um nexo muito alto. Eu não queria estender demais a história. Porque na época, eu não sabia como introduzir, como montar essas ideias que eu tava tendo. Então eu deixei sempre na backstory, que muitos outros poderiam encontrar. Não tava, totalmente... onde vocês encontraram era em Ventos Baixos, vocês iam encontrar essa página. Tava lá esse documento pronto. Eu tava pronto pra apresentar pra vocês. Só que os pessoal decidiu gravar. Então eu falei assim, eu não vou forçar um documento. Ele é importante pra história? Ele é. Mas pra mim não fazia sentido eu mudar de local o documento, sendo que aquilo já é daquele momento do que eu tinha já planejado. Vocês iam optar por gravar e eu falei assim, ok. Ficou pra trás e em algum momento eu conto essa história que vocês literalmente perderam uma parte importante, assim, por decisão própria. Não mudaria o rumo das tomadas dos players por causa do que queria fazer uma linha fixa do que é a história. Estava lá, vocês podiam encontrar, mas vocês escolheram e vai seguir e adiante. Cara, tem muitas coisas que eu que tu não sabe, principalmente a frente que entrou bem depois. Principalmente em Amarines, é o momento que eu queria eu não tenho o que falar, pô. O Jack de volta. Porque o Jack, Amarines foi o momento que eu quis botar mais da BG dos players. Em Amarines foi que eu quis aprofundar um pouco mais a BG dos players. Por isso eu botei o Jack e a irmã da Kyla. Porque é uma peça importante que tá na BG deles que eu podia utilizar. Tanto da Miguel, não tinha como utilizar. E nem a tua, Diego, que não tinha nenhum ponto que eu podia, assim, pegar e utilizar. O Thiago, foi um momento eu consegui muito utilizar engraçado. muito bem a BG dele nessa última temporada. Mano, foi um momento muito engraçado. Eu joguei 2 mesas antes dessa última. E sempre era o mesmo bagulho, tá ligado? Aí sempre girava em torno da irmã da Kylo e o irmão do Johan. E aí, no último bagulho, aparece os dois juntos. Foi um momento muito cinema, tá ligado? Sim, foi muito cinema. Foi um bagulho do caralho, mano. Virou caso de família, Mano, virou caso de família, velho. E aí? Emocionou o bagulho. Eu achei legal que no finalzinho foi, chegando geral com baixa expectativa. Acho que veio os 3 juntos, né? O Thiago, a Kyla e... Caramba, esqueci o nome, eu vou lembrar, não é possível. Ai, a Miguel. A Miguel não tá, né? Tava os 3 juntinhos quando eles chegaram, aí ficou o Diego na porta, depois que eles entraram. Achei bacana que teve... Mano, eu achei muito... eu achei muito engraçado porque assim... Os tokens, eles são, idênticos, tá ligado? Daí, mano, o Diego perguntando, identifique-se, quem é você? Aí você olha e tem 2 Johan na frente, tá ligado? E tem, o token do Jack, tem uma arte minha feita, e eu mandei pro TV. Quem desenhou foi o TV. Meu Deus. Tu não sabia, né? Eu não contei, filho, mas foi o sabia. TV que desenhou.
Eu falei assim, nossa, eu preciso de algum artista que consegue puxar o mesmo traço dos outros tokens, porque eu não queria revelar pra Mione. Você também falou assim, Aline, se tu pedisse pra eu desenhar, eu jamais pensar que era o Jack. Eu, mas Que os dois são doideira. parecidos. Eu falei assim, Segunda-feira, pra cima a de pessoa que vê o desenho vai pensar que eu sou irmão. Vai pensar que é uma transformação do Jack. Ou do Johan. Eu não sei se tem aqui no computador a arte original do Sim, Jack. como soube. Era o meu personagem backup. Era o Sharingan ativado, quando ele ficava Dark. Pior que Esse tempo todo. eu mandei pro Celso. Mandou pra eu? Deve estar aí. A arte minha do Jack, sim. Sem ser essa Subir do. muito, você acha? Hã? Se subir muito nas mensagens, acho. Eu só acho que eu tô Bernadette. Mas pode falar, não. Eu não quis cortar você, não. Eu não lembro mais o que eu ia falar. Meu Deus, eu quero casar aqui. Vou mostrar pra Cara, vocês. eu quero saber o que implicou o... Nossa, lembrei de um bagulho muito legal. Tava todo mundo Onde vocês corpo a estão corpo. aqui pra eu mandar aqui? Vou ter que pra vocês dar uma olhada. Putz, agora esqueci o que eu ia falar. Nossa, Eu esqueci sou real. péssimo, meu Deus. Eba! Eu não lembro. Caralho, tô tentando lembrar. Meu Deus. Você achou muito legal que... Putz, teve um você negócio não muito fez? legal que eu ia falar. Nossa, eu esqueci mesmo. Puta, deixa quieto. Minha memória tá ruim demais, velho. É a gripe. É a gripe. A gente conta. Moleque. Ia ser alguma coisa relacionada com o Batman, não tô lembrando. Ok. É porque eu só tenho o combate final. É o combate final do meio do final pra falar. Cara, não lembro mais nada. Desassocio. Ó, só teve umas coisas que não foram, tipo, não ia dar certo de jeito nenhum, que foram ideias de off-stream. Eu pensei se fosse no início, quando a gente tava começando a pensar no personagem. Eu tava pensando em fazer um cara mesmo, porra louca, vilãozão. E aí eu ia ir pro cemitério, ia começar a levantar os mortos e ia ficar esperando os caras chegar. Nossa, o Celso falou pra você, não. Eu falei, levantar morto. Eu falei, corta Cara, você não isso vai aí. levantar morto no RPG, velho. Você vai fazer isso. Mano, eu ia ser muito safado. Eu ia pegar o ritual língua morta, eu ia até o cemitério, eu ia, tipo, cavar os corpos dos túmulos e ia chamar todo mundo, levanta aí, baiano. Isso aqui eu falei assim, não, corta essa ideia, corta. Ia ser muito bom, ia ser uma boss fight do caramba. Ai, mano. Ah, lembrei do que eu ia falar. Nossa, eu tinha escrito do que eu ia fazer com o Jack. Aí, caso desse merda, caso fosse uma treta entre os jogadores e o Jack, tipo, existia um mundo fudido onde o Jack ganhava o combate, mas, tipo, era muita gente, não tinha como ele ganhar, era muito difícil, mas poderia acontecer. Mas caso tivesse mesmo uma treta, toda vez que o Johan desse um tiro nele, ele ia tomar o tiro sem tentar esquivar, sem usar nada, por algum motivo. Tipo, não ia falar. Mas sempre que ele tomasse algum ataque do Johan, ele ia tomar o ataque sem esquivar. Sério, Era a única coisa eu que não eu tinha sabia escrito, disso, assim. não. Eu ia fazer isso, se fosse uma treta. Fazia sentido na hora. Por isso que eu Nossa, fiquei pior que quietinho. o Diego quase atirou no Jack várias vezes, mano. Cara, tem achei um que ia vagabundo rolar, aí. Eu achei que ia rolar o combate. Mano, tem um vagabundo aí. Mano, o Diego tava muito confuso. Porque tinha um mano esquisito que não falava quem era, e do outro lado tinha o Johan que se recusava a dizer quem o mano era, tá ligado? Mano, se tu desse um tiro, ia ser uma cena muito creepy. Tu ia literalmente ou estourar, ou tu estourava a cabeça e via que era uma poça de sangue, tipo. Ou então ficava um furo, tá ligado? Uma maçaroca, ficava só um furo ali, bombando. Cara, o Diego ele tava só esperando, tipo, e aí? Mano, pô, eu posso meter pipoco nesse cara? Eu não posso, mano. O cara com o dedo coçando ali. Ai, mano. A treta podia ter. Eu acho que teria sido muito foda se começasse. É muito legal isso, né? Que podia ter acontecido a treta e não aconteceu. Mas ia ser muito foda. Não ia ser. Eu não ia querer que o Jack ganhasse porque não ia ser interessante, tá ligado? Não faz muito sentido pelo que ele fez. Tipo, ele fez o irmão voltar pra matar o irmão, tá ligado? Não ia ter a graça. Ia ser legal só uma tretinha ali pra no final ter uma resolução. Nossa, tô muito mal. Resenha. Mano, e quem é que tá bem nesse bagulho, velho? Tá foda, cara. O conselho tá me julgando aqui. Mas aí teve o momento que eu falei que apresentei pra vocês o Jack, voltou o ponto aí que ele virou o ponto principal. Se vocês querem ir muito atrás do Jack pra
descobrir aí, tipo, virou, tipo, uma pira assim, que todos não se sentiam bem, porque não, por causa a Kaia não sabia que ela tava só procurando informações sobre a irmã dela, e o Johan, tipo, com raiva do irmão dele, pelo tudo que aconteceu na vida dele, tipo assim, meio que eu julgando a dor, o sofrimento pra cima dele. E eu falei assim, até o final desse eu tenho que, de algum jeito, apresentar o Jack. E foi assim que eu consegui também esse pontapé, porque era um personagem muito difícil pra mim de eu interpretar ele pra vocês. Então, eu fiquei pensando se eu convidava alguém pra jogar. Chegou o Celso falando que ninguém chamava ele pra jogar RPG. Eu tava no Yap Yap na hora, eu, pô, que ódio, cara, ninguém me chama pra jogar RPG. Aí eu ele pensei, falou, eu vou arriscar, né? Eu nunca joguei com o Celso, não faço ideia se ele é um bom player, não. Pô, e foi muito legal, tá, mano? O cara arrasou pra caralho. Foi engraçadinho. Miserável. Em épocas eu pensei em várias das pessoas também, mas eu nunca tomei a iniciativa mesmo pra convidar. Mano. E, tipo, as pessoas têm tempo pra jogar. Qualquer pessoa pergunta quem é o combeiro na mesa, olha as vidas e a sanidade de todo mundo. Eu tenho um nexo maior do que o do Chocobo. Olha a vida desse arrombado igual a minha, velho. O cara é mais forte que eu e é nexo baixo. Combeiro desgraçado. Como isso? Cada tiro era caixão, maluco. Era um tiro só, matava geral. Só olhando pra vídeo do Chocobo, vendo como ele ia sobreviver. Eu falei ainda com a Aline, se rolar uma treta, o Jack dura umas duas rodadas na hora do tiro do Chocobo, não sei não. É um tiro, metade da vida do macio. Mas ia ser bacana, ia ser legal, cara. Ai, mano, nossa, tô muito quebrado, cara. Tô me esticando aqui. Mano, tamo mal, velho. Eu tô mudando de posição toda hora aqui, que eu tô sem cadeira. Eu acho chegando, tipo, agora... A última missão foi a Zona Mortal, depois de Amaryllis Hospital, mas... alguma dessas campanhas, de alguma forma, vocês queriam muito saber? Mas ia chegar no tempo atual? Eu queria saber porque a Miguel não tava junto com o ritual. Eu queria muito que ela tivesse pra poder o bicho caçar ela também. Porque o Diego... Eu te respondo! Eu vou contar a Aline! Eu te respondo por que a Miguel não tava sendo caçada pelo bicho. Porque durante todas as outras vezes que a Miguel participou, os bichos caçaram ela! Essa era a folga da Miguel! Meu Deus, porque eu peguei a porra do ocioso na minha volta o tempo todo. Esse era a aventura de praia da Miguel. E todo mundo ia se fuder e ela ia ficar de boa. Não gostei. Eu respondo! Mas aqui, pior que eu rolei um dado aquele dia que eu falei assim, o primeiro que se der pra qualquer criatura, eu rolei um dado assim, eu falei. Aí o Miguel. Que susto, caiu um bagulho muito pesado aqui, eu tomei um puta susto. Ali, você ou foi porque eu bati a mão na mesa? Não, o bagulho caiu aqui. É que eu fiz assim, eu fiz assim, Caralho, eu fiz aqui na mesa, assim, achei que, nossa, eles ouviram esse som aqui. Paranormal, tá dentro da nossa casa já. E daí, tipo, eu falei, nossa, caiu o Miguel. Aí a Miguel não conseguia ver o ocioso. Daí ela virou, tipo, a vítima do ocioso, que, tipo, ele ia ficar observando, drenando a sanidade dela até ela enlouquecer. É porque ela em específico virou a vítima do ocioso, tinha algum motivo? Foi azar. Foi no... Ah, tá. Que o dado assim quis. Porque Ocioso a é Aline machista, odeia a Miguel em particular. Não, e faz muito sentido, porque assim, pra mim a evolução da Miguel é muito bizonha. Bizonha de legal. Porque ela ficava desmistificando coisas, tipo, isso aqui não existe, isso aqui é manipulado, e blá 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 blá. E aí chega num ponto em que ninguém tá vendo a criatura e a Miguel tá errando que tem uma criatura ali e apontando. E ninguém tá vendo. E, tipo, ela era a pessoa que até um tempo atrás ficava dizendo, cara, isso aqui não existe, velho. Pô, isso aqui não sei o que, você tá inventando. E aí ela que virou a louca. Pra mim foi genial ter caído ela. Tá tomando muito café. Teve essa situação que tinha muita gente a gente perder a Miguel naquele momento porque, tipo, ia ficar lá, tipo, enquanto não derrotar essa criatura, ela iria perder essa idade até enlouquecer. Mas por que? Tipo, fez a pergunta, por que o Diego e a Miguel não
estava sendo caçado pela criatura. Basicamente porque eles não estavam no dia que invocou a página, que foi lá em Vila Bonsuiá. Os únicos que estavam naquele dia eram o Miguel, o Reis, o Thiago, a Fernanda, o Johan e a Kayla. E que nem os moradores da vila, cada dia que passava, uma pessoa invocou a página, elas iam virando cinza. Só que nem todo mundo ia virar cinza. Se você chegasse no dia 2, vocês iam enfrentar o ceifador espiral sem o enigma do meu dele resolvido. Seria ele, tipo, impossível vocês conseguirem derrotar o ceifador espiral. O Johan amassava. O Johan passava o rodo. Não tinha como. Meu Deus. Muitos iriam cair por causa ele estaria sem um enigma do inimigo dele resolvido. E eu... Falando em cair, que salvamento! O Thiago salvou muito no finalzinho ali, porque eu tava tentando levantar, tinha um monte de gente que caiu durante o combate final. Eu, caralho, tem que levantar. Aí eu corri, levantei o máximo que dava. Não ter morrido ninguém naquele combate final foi uma maluquice, velho. E foi o combate mais longo, foi a sessão mais longa que eu já mestrei. Mano, acho que foi o mais usando difícil, tudo, inclusive. cara. Umas 4 olhei horas minha de ficha, combate, cara, assim, eu falei, não termina nunca, eu tô quase morrendo de sono. O negócio do combate que eu tinha que foi um momento que eu tava com o ritual lá de fazer 2 ações. E depois eu falei, bom, tem 2 pessoas caídas. No próximo turno eu levanto as 2. Daí eu vou passar pra Miguel. Deu. Foi quando ela deu Ferrou. um puta dano. Ela tinha Sim, dado não, um foi puta muito dano. bom, foi muito bom. Só que eu pensei, eu já tava com o negócio tudo planejado. Nossa, tô muito acelerado. Eu vou dar um jeito de O cara levantar foi 2 rapidinho, pessoas. aí começou a ficar lento. E daí acabou o gás. Acabou o gás, meu. E pior que tá com os mesmos tokens aqui no Revelando, que eu deixei a mesma tela. Dá pra ver que, tipo, o Thiago com 1 ponto de vida. O Johan também tinha zerado acho que 100 barra 100, vambora! Aí vocês devem recuperar a vida dele, porque ele tá com 25. Se eu tivesse crítico no dado, ele acho que ele teria ainda lançado morrendo pela 3ª vez e talvez ele perdeu o personagem. E perguntinha. Só que a habilidade da criatura é que se ela tirar um crítico, a pessoa vai ficar com 25 pontos de vida, mas vai perder uma parte do corpo que vai dar um debuff em algum atributo. Ia perder um dado em algum atributo. Permanente. Tinha alguma habilidade que dava hit kill da criatura? Eu nem lembrava da ficha dela. Não. Só tinha essa que a pessoa ficava com... se a pessoa tava com 100 de vida, ela tirasse crítico, a pessoa ficava com 25 de vida. Independente. Não rodava Aí dano. É foda. Com os meus 61 de vida, eu acho que era hit kill em alguma coisa. Pra isso mim, sim. deve ser. Isso também. Mano, eu usei. Nossa, eu usei da genialidade. O interessante do Thiago é que ele tinha resistência à morte. Usando ela de morte. Tinha? Caralho, Eu tinha 10. Caralho, inesperado. Não, mas um negócio que eu tenho da minha ficha que nunca foi necessário, o Thiago ele sempre foi um cara mais bom, aqui o negócio é medicina, né? Não tem nada de paranormal, aqui a gente vai na marra. Só que ali, conforme foi passando o tempo, eu estudei e desenvolvi cicatrização e resistência à morte, porque o que o Thiago não queria era, tipo, não quero ver pessoa morrer, eu não quero ver as pessoas morrer. E, tipo, o Thiago não se importava tanto com ele, mas mais com salvar a vida dos outros. Então, pra evitar a morte dele, ele desenvolveu resistência à morte pra poder salvar os outros antes dele perecer. Essa foi a ideia que eu tive. Caralho, que personagem, maluco. O cara foi o suporte. Poggers. Enquanto isso, tem uma fechando o olho na frente do bicho ali pra dar tiro e se estressar. O maluco suicida do cara. Nossa, pior que a Miguel teve uma que ela puxar só os olhos. Não quer tomar mais dano de sanidade, vou fechar os olhos. Não tô vendo essa criatura, não. Lembrou? Roleplay de Não sexo. não tô vendo mais. Mas um bagulho que eu... Caraca, eu não sabia como fazer as coisas, porque o bicho ele ia matar alguém. Eu tava tentando jogar o clone pra grudar o bicho, pra ele não ter como atacar. Mas o bicho dava ataque em área. Ele não dava pra fazer nada. Tem vários ataques que ele dava, tipo, se ele ficasse focando só na foice. No livro de regras normal, ele dá 2 ataques com a foice. Mas os outros ataques eram em áreas que ele dava uma ação completa. Nossa, enferrou. Aí eu fiquei assim, vamos dar dano em área. O Daniel era morte pura, não tinha resistência nenhuma. A gente era tomando. O Thiago tinha resistência à morte. Acho que era só nós dois que tinha resistência à morte. Alguém mais tinha a morte? Acho que não. Ô, louco.
Eu não tinha. Posso te garantir isso, mano. A camiseta da Among tinha resistência à morte. Tem uma pergunta pra vocês. Oi. Nessas campanhas aí, não vale muito pro Celso, né? Mas qual foi o momento mais divertido pra vocês? De todas as campanhas que vocês participaram até agora? Sim. Da minha ou de Beleza. qualquer uma de campanha de RPG? Não, de casos paranormais, né? Ah, Vai lá, tá, assim, eu pensei, tipo, pra galera que Tu falou, responder. tipo, no geral? Qual foi o seu momento mais divertido de labirinto de sombras, tá ligado? Não, de casos paranormais, mano. Alguém Eu não lembro em qual que foi, mas era uma que tava eu e o Johan, e a gente tava, tipo, indo muito parceiro fazer as coisas. Tipo, a gente ia pra um lado, nós ia junto. E a gente começou a rachar o bico nos negócios nada a ver. Não fazia sentido, a gente só tava rindo pra cacete e não tinha motivo. Era tipo, eu vou entrar por essa porta, daí tipo, não, eu fico de costas pra você, e daí a gente vai entrando, sei lá, mano, um negócio muito ridículo que a gente tava fazendo na sessão. Foi engraçado pra caramba. Bota fé. Cara, eu gosto Mano, muito o meme do café enlatado. Isso é muito E o meme da É Só Uma Mosca foi muito hype pra mim. É só uma mosca. Mano, que mosca? Não sei, tô procurando ainda. Uma Uma grande. farmalda de auro. É. Muito bom. Ainda, mano, um bagulho que eu gostava do Diego é que ele era muito bobinho, ele era muito inocente, velho. Então, tipo assim, o Johan deu um tiro do caralho numa criatura e chegava e perguntava, mano, o que foi isso? E o Johan todo shed. Uma mosca. E o Diego, tipo, caralho, aonde, mano? Era grande? Eu realmente não sei, tô procurando ainda. Nossa, o momento mais constrangedor dessa cena que eu tive que segurar muito. Do nada o Choco falou, eu sentei no molhado, Nossa, a cena do sentei no molhado, ela é muito boa, mano. É que nem, tipo, o Celso falando lá, Bruno na sopa. Eu falei assim, Meu único momento é sopa, toda? Da onde surge essa criatividade toda em momentos que não era pra ser isso? Eu, tipo... Meu único momento é a sopa. Porque assim, ai meu Deus, segura. Não segura risada, segura risada. Mas não dava pra segurar, você precisava tentar não gargalhar. Cara, eu gosto muito do momento da primeira campanha que eu participei, que é o momento que entra uma van dentro do bagulho. Acho que foi a Kaela que ela meteu uma van foi a Miguel. dentro da parada. Foi a Miguel. Foi a Miguel. Nossa, mano. Tá todo mundo lutando contra a criatura e entra uma van. Ela chega atropelando a criatura. Uma van, mano. Dá uma referência. Nossa, isso aconteceu antes de Natal Macabro, se eu não me engano. Nossa, foi insano. Foi antes do Macabro. Revolucionou. Foi daí que veio a ideia. Fui eu que comecei. O mais engraçado é que o local que eles estavam lutando era meio que uma baixada. Então, tipo, era um buraco. Então, tipo, a van passou reto e caiu, assim, em cima da criatura. Morreu. E a criatura ficou presa, tipo, a quase, tipo, tava morta, ficou presa, tipo... A criatura fica presa embaixo do veículo, não tem o que fazer, tipo... Uma van, a criatura, tipo, 2 metros de altura, mas, tipo, mesmo assim, a van também... Mas uma alternativa muito inventiva, tá, mano? Em lore, acho que não contaram isso pro Thiago. O Thiago não sabe da existência dessa ação. Eu não tava. Não sabe, ele não tava presente, velho. Foi a única campanha que o Charles não pode participar. Nossa. Sim, mano. O cara perdeu a resenha Amigos mágica. Eu jurava que o Vitor ia falar assim, eu gostei muito naquele momento que eu botei um foró. Nossa, tem tanto momento icônico nesse bagulho. Ele do nada, eu falei que a mulher tava dormindo com música alta no ouvido e falou, essa daqui começou a tocar um foró, eu falei, toma desadorais, pelo amor de Deus, não põe isso aqui pra tomar desadorais. Eu acho que pra mim... A cada 2 segundos, eu tava 2 segundos da música do foró. Eu não lembro qual que era. Botando Barões da Pisadinha pra tocar, mano. Fundo da grota. Cara, pra mim, a cena do carro foi definitivamente a mais legal. Mas eu vou puxar uma menção honrosa pra reação do grupo quando eles descobriram que a Miguel sabia arrombar fechaduras. Muito bom. Muito bom. Nossa, verdade. Habilidades perigosíssimas aprendidas na cadeia. Eu acho que Porque assim, até então... Eles tinham esquecido, porque eu acho que tu tinha tentado feito isso lá em Zona Mortal, e agora em Fim dos Tempos fez de novo, eles meio que assim, Então, é que
até então, o que acontecia? O pessoal tava tentando entrar por janela, eles batiam nas portas, eles estavam fazendo a arruaça toda, e a Miguel não tinha a oportunidade de arrombar a fechadura. Aí quando alguém inventou de arrombar a fechadura e não conseguiu, eu disse, é aqui. Esse é o momento da Miguel. Mano, nesse momento eu tava assistindo, eu olhei, caraca, a Miguel mostrou que veio das ruas. Cria demais. Acho que foi a Mione que tava descrevendo o modo detalhado. Não, eu pego aqui, eu pego uma ferramenta pequena, eu coloco no vidro e eu bato que o bagulho quer. Aí vê ela arrombando o bagulho. Ai, mano. Forma mais Eu fácil acho de que dá solucionar. um tiro, não sei. Nem lembro, acho que foi Foi alguma na coisa casa assim. da Fernanda que eu ia dar um tiro da tranca da. Você abria. Na frente do McLanche feliz. Tinha um McLanche feliz ali, cara. Nossa, quando eu vi, eu casquei o bico. Tava na frente do. Nossa, maluco. Nossa, faltou muito alguém. Uns malucos jogando futebol no campinho que tinha do lado ali. Ia ser muito raiva. Os caras arrombando enquanto tem um time jogando, cara. Cara, esse momento, cara, essa última mesa agora, ela teve muitos momentos icônicos, mas acho que a minha favorita, se pá, foi o Zona Mortal do aeroporto, que o tanto de momento icônico Nossa. que ali tem. Mano, o Diego dirigindo inacreditavelmente bem a van, tocando Taylor Swift, ele tentando arrombar a porta e não conseguindo, na frente da Kyrie e da Miguel. Ai, velho, que coisa, o Thiago sumindo do nada. Não, a Miguel virando e falou assim: então é aqui que interromperam a minha Taylor Swift, tipo assim. Então é aqui que interrompeu a minha tela, mano, muito bom. Eu comecei a rir do nada, assim, ela puxou a Taylor Swift. Não, pior que nessa campanha, tipo, no Zona Mortal, o anfitrião virou, tipo, bolando o Diego assim. Depois, eu acredito em tudo, depois de Paranormal Jesus Cristo. Jesus Depois da Cristo! Da onde Paranormal Jesus Cristo? Eu acredito depois em tudo. Não tá, né? O cara puxou a paróquia, maluco. Não, porque ele mandou, mano, na primeira temporada, na primeira mesa que eu participei, o Diego ele manda mó discurso religioso pra Miguel. Nossa, é verdade. Mano, vai tirando, mano, depois de tudo que eu passei envolvendo Paranormal e Jesus Cristo. Mas eu tenho acredito em certeza quase que se o tudo Doctor falou isso, agora. tu não tava pensando na Miguel, não. Eu nem lembro o que eu tava pensando. Em café enlatado. Ah, mas isso aí é Tadinha da sempre, né, mano? Miguel. Deixa as pessoas pensar nela. O plot twist É de só porque ela é todos ruiva. era que em Amarilha eles surgiram com a história do café enlatado. Porque ele começou a falar que eles... compra um café enlatado pra mim no mercadinho. Aí não comprou. Aí depois no hospital Santa Maria de Fredo, o primeiro episódio o Fidel não pôde participar. E o Shogo falou assim no final do primeiro episódio, falou assim: galera, todo mundo fica quieto, que a gente vai ver se o Fidel vai perceber que ele não participou do primeiro episódio porque o personagem dele veio comprar café enlatado. Aí todo mundo quieto. O Shogo falou assim, aí eu falo assim: você comprou o que eu pedi? Aí o Peter falou assim: O momento é muito... Aí ficou um tempo de silêncio assim: eu comprei café enlatado. Que? Foi conversado. Cara, pior que foi muito... Nossa, foi muito momento de conexão neural, tá ligado? Porque o Chocobo, ele falou, tipo... E aí, mano, você trouxe o que eu pedi? E demorou, tipo, 2 segundos pra eu falar, tipo... com certeza. Aí mestre, eu puxo um café enlatado da bolsa. Mano, eu nem pensei a respeito, mano. Foi a maior conexão neural que eu já tive com alguém. Mas, tipo, questão de uma semana. Tipo, a galera que tá assistindo... Eu postei logo seguido, mas, tipo... de uma semana ou mais, não lembro se aquela teve... Nem lembro. Uma semana ou mais. Aí nessa campanha, eles botaram um som de café enlatado aqui no servidor. E toda vez que eles abriam um café enlatado, ia fazer o som. Eu falei, ai meu Deus, tudo por um café enlatado. Não, isso porque acabou agora. Se continuasse, próxima mesa a gente ia inovar ainda mais, velho. Não duvido. A gente ia conseguir patrocínio da Coca. Difícil. Ia ser insano, mano. Mas nessa aventura, como eu disse, vocês... Tinha coisa que eu não revelei, que uma coisa que no documento que poderia surgir. Não sei se o Charles quer que eu revele ou não. Eu ia falar, só tava esperando um momento. A certidão de nascimento Tinha- do Thiago. Não. Tinha 2 coisas que eu tinha que falar. Primeiro, pro Diego diretamente, que a mestra não deixou de abraçar teu personagem.
A Ness cortou esse Hã? momento. Eu não deixei? Não deixou, Mano, não deixou. É que Tava indo é um todo momento mundo. muito da hora que ele abraça todo mundo e chega no dia que o cara não faz nada, mano. Se for ver no momento, eu vou dizer, e daí eu vou não sei o quê, e daí eu não vou. Porque daí começa a dar muita treta, curva, história, tudo que é lugar, e não vou. Ah, eu não sabia que tu ia fazer. Eu não pensei, eu pensei, não. Não chega. faz não. É, Mano, o e daí cara uma coisa falou que com tem. todo mundo, falou com o Jack, velho. O cara foi falar com o Jack, acabou de conhecer. Mas, mano, mas o Diegão que é bom, eu não vou falar não vou trocar ideia Mas com meu truta, não. O Diegão tem uma coisa que o Jack não teve. Porque antes da gente Salário mínimo. antes da Qualidade gente de conhecer o Jack, antes da gente conhecer o Jack, descobrir as coisas da casa, o Thiago ele tava com uma mentalidade, putz, não sei o que vai acontecer aqui, mas eu vou escrever umas cartas pra cada um deles pra caso eu vá antes. E eu escrevi. No caso tinha a Caralho. versão de mensagem e a versão de carta, Eu não né? sabia que ele não falou, não, ele mandou textão assim, falou assim. Aí eu falei, nossa, será que ele vai mandar isso aqui? Aí o mais rápido que eu fiz foi a mensagem no grupo. Que eu, Tá aí. É como se tivesse mandado no grupo ou deixado. Eu a princípio, No tinha escrito particular. as cartas Nossa, eu e montei deixado várias. no carro, de uma maneira que, caso eu viesse a falecer, quem mexesse no carro ia achar no porta-luva ou no negócio de documento do carro. Nossa, E tinha as cartinhas pra cada um. fiz várias versões. Eu fiz que eu tivesse mandado pra todo mundo no grupo. Eu fiz como se tivesse mandado cada um por um privado no WhatsApp. Cada um. Eu montei o documento. Que Mano, a minha favorita é a versão DM no Insta, velho. Não, pior que não teve, só foi WhatsApp. Mas a do WhatsApp teve o grupo do café que não chegou a. Eu não vi como não esconder, mas eu criei o grupo do café no WhatsApp. Eu falei, nossa, qual que seria o nome do grupo desse equipe dos agentes, velho? Aí só falando de café enlatado. Aí o grupo do café e a foto do perfil é o café enlatado. Ai, O Diego faria esse grupo, mano. Nós somos a equipe CE, Café Enlatado. Não, e tem muita história com café nesse RPG que eu falei assim, né? Tem o momento que das missões, eu não lembro qual exatamente. Acho que foi Zona Mortal mesmo, no começo. O Thiago fala assim, eu vou pegar um café pra você. Aí ele passa no banheiro e depois volta com café. Aí tudo assim, não buscou café no banheiro. Aí eu fico Mano, assim, mano, ele fala, vou pegar um café, ele para no banheiro, mano. Tá onde que veio esse café, velho? Precisava de água, tinha tomado pra chaleira elétrica ali, mais fácil que eu já tinha visto. Ai, meu Deus, eu fiquei assim, eu não acredito que o pessoal sugeriu que o café veio do banheiro. Aí eu fiquei assim, rindo. acho que essa é uma das graças de ter o mapinha. Tipo, teve também o Thiago respondendo a gente via Wi-Fi lá, que a gente tava. Nossa, mano. Eu e o Anfitrios, né? O Diego na outra sala. Do nada o Thiago respondendo. Deixa eu Você tava entender mandando nada. mensagem no grupo do café, mas não tá. Aí Muito ele bom, mandando velho. depois a bad, vocês não se comunicam. Eu tava acreditando na vida de chamada. Eu botei uma música tipo. Feels bad. Quase botei essa música. O cara meteu uma mano, eu pensei que a gente tava numa ligação no Zap a 12 metros de distância, velho. Não, você que puxou os 12 metros também. Mas tinha a versão da carta escrita à mão, que eu achei que eu não sabia qual que ele ia querer. Aí eu mostrei as 3 versões, no WhatsApp, no particular de cada um, ou se ele ia mandar no grupo, assim, pra todo mundo ler, tipo, por falta de tempo, ele tava escrevendo, mas não tinha coragem de encaminhar ainda. Eu vou mandar aqui no Discord também. Pode mandar, eu só mostrei aqui na live. Tinha essas 3 versões aqui. Pra live não, por 20, meu Deus do céu. Era uma live esse tempo todo. Vou mandar no RPG aqui. Não, RPG não, no geral aqui, vou mandar. Tinha a mensagenzinha pra cada um. Que eu conhecia no momento, né? Não tem pro Jack. O Jack não conhecia. Eu escrevi enquanto a gente tava indo pra Mó casa. desconfiança por cima do Jack. Eles achavam que o Jack era o inimigo da campanha. Da campanha. Minha Se tivesse resposta o será Jack, eu ia das ficar runas. puto, velho. O cara considerou muito o Jack. Mas pra essa história, o conceito muito era vocês, a questão do tempo. Eu percebi que vocês entenderam ou não no final sobre que nunca foi sobre o lugar, mas sim o tempo.
Mas teria sido tão divertido se a gente tivesse conseguido puxar um avião e ido pra cidade, mano. Teria sido tão engraçado. O engraçado é que na época que eu, na lista campeã, eu falei que ficavam 2 dias de viagem e eu perguntei o que eu faço nesse meio tempo. Aí Nossa, eu botei depois fé, cara. eu falei que tava mandando uma pessoa por dia. Eles falaram, vamos pegar uma viagem. Eu fiz, não é possível que eles esqueceram dessa informação. Não, Não, quando mas era a- 2 dias de viagem de carro, tá ligado? De avião. Foi umas 2 horas. Acho que Mano, foi a Miguel que ligou pro brother brasileiro lá quando eu tava falando no celular. Eu pensei que o bagulho ia Sim. fluir. Eu, cara, já vou. mesmo assim, a pessoa ia morrer nesse processo. Truta. Falando nisso, eu queria puxar uma coisa do background da Miguel. Pode falar. Que assim, não era uma coisa que eu ia puxar dentro do RPG. Mas era uma referência dentro do meu coração para eu olhar e, poxa, que legal. Eu tenho uma coisa dentro do meu universo de personagens que, no geral, sempre que eu posso, elas se conhecem. Ah, Então, a Haru, quando eu jogava lá com ela, ela gostava dos quadrinhos da Yoshi, que era afins, gostava da Disney, então elas acabam toda hora se conhecendo. A Miguel, ela nunca conheceu nenhuma das minhas personagens diretamente, mas ela, pelo fato dela procurar por desmascarar, né, grupos e tal, que ficavam inventando coisas paranormais. Um dos casos dela seria os Leões Fantasmarinhos, que seria da minha aventura, que é os caras que iniciam a história. E ela era um dos vídeos que ela pegava e olhava as edições, porque é uma das primeiras coisas que eu narro. Então ela chegou a se aproximar, não chegou a conhecer, né, a questão toda. Talvez mais pra frente ela tenha descoberto sobre os Leões Fantasmarinhos dentro da sede da Ordem e tal. Mas ela estava muito próxima de analisar as mesmas coisas que as personagens. Então elas meio que levemente se encostaram ali no universo, mas não chegaram a conversar. E sempre que eu posso eu deixo esse easter egg, assim. Acontece alguma aventura que eu narro, ou algum personagem que eu faço, ele faz uma alusão ao universo que eu narro. E isso aconteceu em outras coisas que eu narrei, que o pessoal jogou. O próprio Anfitrias já conheceu mais de uma vez a mesma personagem, em momentos diferentes. Isso eu não sabia. Eu sempre deixo um easter eggzinho assim. Às vezes algumas personagens que são primas, algumas personagens que são parentes, algumas personagens que levemente se bateram ali uma na história da outra. E praticamente todas as minhas personagens se conhecem. Alô. Eu conto umas 2, assim, que estão fora da história e é porque elas foram de um shot. Pô, isso é muito legal. Inclusive, uma outra coisa, a Miguel tem a aparência de uma personagem muito porretada que eu já desenvolvi. Ela tem a mesma aparência dessa personagem. Só que Caralho. ela foi um playtest pra eu saber se ia funcionar a ideia da menina ruiva. Interessante. Infelizmente eu não ficha é tive parecida. muitos personagens pra fazer essas brincaragens. Uma coisa interessante que, tirando o Miguel e o Reis, não teve nenhum outro personagem de player que morreu. E, tipo, nenhum deles morreram em cena ou durante a campanha inteira. Então, tipo, todas essas temporadas que teve, nossa, foram várias. Não lembro quanto de cabeça, teria que contar, tipo, Casa Assombrada, Monstros Nos Acolhem, meu Deus, Zona Mortal, meu Deus, Carga Mortal. Aí depois foi... Vamos fugindo já, Hospital Amanhecer, depois tivemos Vila Bonsuiá. Aí foram quase 10 campanhas, assim, que... Meu Deus, você tá me dando... Deixa eu ver, vou pegar aqui pra não falar besteira, que daqui a pouco eu vou ser cobrada como a mestre não sabe o nome de todas as campanhas que já narrou. Ser cobrada ao vivo. Ao vivo é complicado. Mas eu, como mestre, não sei o nome de todas as campanhas que eu já narrei, velho. Não, eu sei, Então, assim, isso você aqui tá eu perdoada. tô falando, tipo, errar a contagem. Ó, de cabeça, que eu não tô nem... vou contar como... Fala se eu repetir alguma. Casa Assombrada, Monstros na Colin, Carga Mortal, Vila Bonsuiá, Hospital Amanhecer, Ventos Baixos, Amarilis,
Hospital Santa Melefreda, Zona Mortal e, por fim, Fins dos Tempos. Eu acho que a gente não dá conta. São 10 temporadas, 10 missões. É bastante coisa. É coisa, mano. Mano, eu só participei de 3. É muita coisa, muita Não coisa, só muita missão. 3. Foram só 3, não? Não. Deixa eu ver. Foi a Marilis, o... Hospital... Não, foram 4. Foram? Foram. Amaryllis, Santa Melefreda, Zona Mortal e Fim dos Tempos. Cara, foram 4? Nossa, eu jurava que eram 3. Sim. É porque a gente jogou 3, pá. Como assim jogaram 3? Vocês estão me confundindo com vocês jogaram 3. Ah, não, é que cada uma também tem, tipo, uns 3, 4 episódios, né? Tipo assim, então eu acabo... Mano, eu jurava que o rolê do Amaryllis e do hospital... Mano, eu jurava que eles Isso é eram, tipo, mesmo? o mesmo bagulho. É, sim, eu jurava que eles tivessem acontecido na mesma parada, mas foram 4 mesmo. Não, foram 4. Cada uma delas teve 4 sessões. Nossa, foi nesse do hospital que eu puxei o violino. Foi. Pode crer. Nossa, A Marília não teve o violino que tu puxou, foi o foró. Nossa, eu desassociei muito. E o café desassociei enlatado. A errado. Marílis eu puxei A a chefe. van. Foi aí que começaram a chamar vocês de chefe também. Foi o Mano, primeiro o rolê da episódio já. chefe, Tadinha, nossa. velho. O primeiro Mano, não episódio já. teve descanso em nenhum momento. Você é detetive, então tu é a chefe. Não, e o mais bizarro é que cada vez mais isso começou a pesar na Miguel. Porque ainda me vem o arrombado do irmão do Johan e diz que cada morte vai estar na mão dela. E um negócio assim, e que ela ia perder gente e ela começou a ficar mais e mais noiada. Mano, coitada dela, velho. Cara, Nossa. alguém tem que dar a cara a tapa pra engrandecer os personagens. Ele pesou a mente ali, ó, pegou na mente. Mas é muito bom ficar falando essas coisas que já dá uma chance de alguém trabalhar uma coisa em cima disso. É muito legalzinho. Nesse exato momento, já foram postados mais de 30 episódios das Paranormais. Olha que falta alguns pra lançar. Já lançou até o episódio 2, falta mais 3 episódios pra lançar. Então vai ficar com 33 episódios. Uau. 33, a idade de Jesus. Coincidência? Não. Ixi, 33 Lançou o episódio 2, é episódio muito 3, próximo de episódio 22. 4 e episódio 5. E por enquanto eu já editei o episódio 4. O problema é o episódio 5, eu tô com muita dificuldade de editar aquele negócio. São 4 horas assim que eu vou ter que reduzir. E tá bem picotado porque eu tive que pausar a gravação algumas vezes. E foi longo, foi cansativo. Acho que eu talvez não começasse a loucura Nossa, de novo. cara, é que o combate foi muito... Mano, aquela porra daquele bicho não morria, velho. Mas era pra ser difícil. E tinha chances de, tipo, a campanha terminar antes, com 4 ou 3 sessões. Se vocês não tivessem tanto receio de ler a página ou de pensar de outra forma de quebrar o ciclo. Mas a gente tava com medo, mano. Ninguém queria morrer. Então, na verdade, aquela parada lá de pessoas vão morrer e babá, você vai perder não sei o quê, tava encorajando a Miguel a ler a página. Só que a Kayla tava com a página e a Miguel não conseguia pegar. Mas a Miguel ia tentar ler. O ponto era, tipo, o ponto não é vocês lerem, que qualquer um poderia ler. O problema é vocês terem a intenção de propagar, tipo, de vocês proclamar para as pessoas que ela é ativada. Ou, tipo, vocês temerem, proclamarem e gerar mais medo entre as pessoas. Então, esse é o, tipo, temor daquele livro. A Kayla leu sozinha, foi Diário. pra tenebres, não quero dizer nada. E até falou que ele tinha mano. visto aqueles livros lá, tipo, não tinha o que... Não tinha resposta assim, só de ler. Tá vendo? A mina leu sozinha e cadê ela agora? É. Tá ligado? Mano, no final a gente tava certo, velho. A mina leu sozinha, diga aí, cadê ela? Não, foi a única que morreu. Então a gente tava certo, ninguém devia ler esse bagulho sozinho, não, mano. Não. Mas, tipo, era uma faca. Eu sempre pensei que esse livro era uma faca de 2 gumes. Sempre foi, tipo, um ponto assim. Ou todo mundo luta junto e tenta todo mundo sobreviver, ou os outros vão pagar um preço maior e vão, tipo, não vão, tipo, ou você tenta lidar com o que tá acontecendo, ou tu deixa acontecer. Então, tipo,
É que o ponto é, o como vocês teriam disposto, assim, em ter mais pessoas a tentar e participar desse. Vamos falar, tipo, não é rito, mas desse rito. Ou vocês ficarem e esperarem até o último dia. Que bom que tomamos a decisão certa. Tipo assim, quando chegasse no último dia, a criatura ia chegar pra todos. Todo mundo ia perceber, sabe? Uma pessoa que ficasse, ia ser só um. Tipo, ou o Thiago ou o Johan. Ia ficar só um dos dois ia morrer. E ia ficar só um no último dia. E vocês não teriam quebrado o ciclo. E a criatura estaria no seu pleno poder. Vocês não teriam decifrado o nível do medo dela que eu tinha pensado. Porque no livro de regras não tem descrito certinho nem as das criaturas como enfrentar, como quebrar o nível do medo. De exemplo, seria tipo a aracnazita, você sabe que é o fogo. Ou até como, dependendo da eletrificada, muitas vezes é objeto que tinha mais apreço. Uma coisa que ela tinha mais apreço. Tipo, um era saber quem ela era na primeira temporada, tipo. E a segunda era, tipo, era um brinquedo de infância. Seria o caso, tipo, da memória mais presente. Pra estar eletrificada, dependendo da história. Ou até como nesse ponto de decifrar. Tem principalmente a dama de sangue, que ela é. Cada pétala, cada flor tem uma forma de você derrotar. Um é com fogo, outro é com eletricidade, outra é com água, outra é com fertilizante, outra é com outra coisa. Cada coisa que vocês iam destruindo a cada flor que deixa ela mais fraca. Então esse foi o ponto, era vocês conseguirem. Se vocês lessem, vocês meio que iam. Vocês iam meio que quebrar o ciclo. Por quê? Vocês iam começar um novo. Esses dois ciclos iam se colidir. Rompendo, quebrando o ciclo um contra o outro. Que os dois não podiam coexistir. Aquela página era um ciclo e o que vocês tinham era um outro ciclo. Esses dois ciclos não podiam colidir. Quando elas colidiram, vocês romperam o ciclo. Do que os personagens estavam presos. Do Johan e do Thiago e da Kyla. Yeah. Tô muito feliz e surpreso que eu terminei o bagulho vivo. Então, outra forma, se vocês conseguirem me argumentar, seria se vocês tentassem quebrar o tempo. A cronologia, de outra forma. A forma, entre essas mais fácil, seria com vocês lendo a página, proclamando a página. Mas esse era o ponto. Quão dispostos vocês estavam, tipo, vocês estão dispostos a superar esse medo do livro, do Diário do Medo. E vocês sabiam que uma tinha feito e vocês não sabiam se lessem outra, o que causaria. E esse era o grande ponto da história. Fora que vocês tinham, tipo, um cronômetro que vocês não se dessem lodo no terceiro dia, os 3 iam morrer. Poderiam morrer, né? Vocês achavam que os 3 iam morrer nesses 3 dias. Doideira. E era uma campanha bem mortal e brutal, assim, por isso... Era mortal. Era. A gente não duvidou que ela era bem mortal, mano. O bagulho chama Fim dos Tempos, mano. Tá maluco, velho. E o nome era tipo meu jogo que é Fim do Tempo. Eu botei no plural, porque era mais uma pessoa que tava com o tempo cronometrado. Fim dos Tempos. Nossa, trocadilho do carilho. Legal. Só fez download disso na minha cabeça agora. Eu sei que eu tava precisando muito nome, algum nome tipo, que poderia ser duplo sentido, porque nesse sentido está o fim dos tempos, achava que o mundo ia acabar. Mas o que tava acabando era o tempo da Kyla, do Johan, do Thiago, da Fernanda, do Reis e do Miguel. Então, tipo, o tempo deles que tava acabando. Eles que estavam com os tempos contados, oh meu Deus. E era bem nesse ponto. Ora. Pior que eu não tenho muito mais coisa pra revelar sobre o Diego, porque, tipo assim, a lore dele é muito simples. Tipo, morreu o pai do Cabo, ele entrou pra ordem, tá ligado? Então é isso aí. Mas me diverti muito criando lore durante o bagulho. Não esperava virar cristão, nem aprender a tocar violino. Isso que é mais interessante. Acho que a coisa que eu não falei pra vocês, não vou frisar de novo, é que no flashbacks, principalmente no primeiro era pra vocês, tipo, a cena de vocês de algum momento importante na vida de vocês, ou um momento marcante, ou um momento
triste da vida de vocês. E, tipo, a Carla se arrependendo sobre a minha irmã, o Thiago revivendo a morte dos pais, o Johan lembrando de um momento que tinha esquecido com o irmão. É um momento que, assim, que eu achei importante pra refrisar refrisar, tipo, os personagens. Refrisar, tipo, por que eles estão para o que eles estão lutando contra o Paranormal, o que fizeram eles estarem aqui hoje em dia, tipo. Esse primeiro momento, tipo, menos do Johan, mas era porque ele lembrava de muita coisa, menos da informação. Então, tipo, momentos que muitos personagens estavam querendo esquecer ou tinham esquecido ou que não queriam lembrar. Era mais nesse ponto, tipo, momentos que queriam esquecer ou não queriam lembrar. A angústia da Kyla não poder ajudar a irmã, o Johan lembrando do momento da raiva com o irmão, que tinha sido apagado pelo próprio Jack, e o Thiago que ia muito esquecer da morte dos pais. Tipo, não esquecer, mas tipo, aquele conflito dele de tipo, eu tenho que encontrar o que matou meu pai e minha mãe. Matou minha mãe. Que ele não tinha encontrado até agora. E por fim, o outro era que tá aqui, que era o momento que eram os 3 desafios. A página que eles leram lá em Vila Bolsear falava sobre 3 desafios. O primeiro eles encontraram lá, que foi aquela criatura gigantesca, de 3 cabeças. O segundo foi em Ventos Baixos, que é o segundo desafio. Eles estavam usando essa memória nesse específico, nesse momento, que era pra vocês saberem que ele é o terceiro desafio. Fora que eu falei pra vocês que era a terceira vez que eles estavam vendo o mesmo símbolo, que é também a quarta vez. Terceira vez. Estavam vendo esse símbolo de novo, que é a marca da campanha. Esse símbolo de morte distorcido. E foi o símbolo que eu desenhei pra vocês, que eu criei. Esse aqui eu botei pra minha campanha. Então esse símbolo era marcar que o momento do desafio estava acontecendo. Então quando ele surgiu pela terceira vez, era avisando que tinha começado o terceiro desafio. E esse desafio aconteceria naqueles 3 dias. Eles tinham que tentar sobreviver ou quebrar o ciclo. Então o primeiro deles foi lá no Vila Bolsear, por desafio. O segundo foi em Ventos Baixos. E o terceiro agora, Fim dos Tempos. Eu acho que não ficou meio que subentendido, que eu acho que eles não pegaram na campanha. Talvez. E também porque vocês não falaram muito sobre isso durante a campanha. Mas acho que eu falei tudo. Acho que isso eu tava esquecendo. Tu tava falando, Chauzinho? Tá finalizando já, mas é que aconteceu um negocinho, eu vou ter que dar uma saidinha já. Não, tranquilo. Pode ser tchau, que eu também tô esperando. Já deu 1h30. Valeu aí, gente. Brigadão. Muito obrigado pelas campanhas. Torcendo pra que no futuro tenha mais coisas. Ali isso ainda terá mais, eu acredito. Ano Abaixo que vem, assinado. Eu também acredito. Eu vou assinar junto, você vai assinar. Mas é isso aí, gente. Brigadão por participar com todos vocês. Amizade de vocês. É isso aí, gente. Eu que agradeço Valeu. pela presença, tchau. Até mais, gente. Conversamos. Até mais. É isso, pessoal. Vocês têm alguma última coisa que vocês querem falar? Podemos orar por aqui. Diego vai seguir a carreira dele de violinista. E é isso aí, mano. Ele vai dar a volta por cima. Miguel vai virar o próximo Arthur. Eu acho que Diego mais pro Johan. O Jack conseguiu completar o plano dele de se filtrar na ordem, agora é fogo nos veríssimos. Vambora, é isso que eu queria falar. O próximo plot aí. Alguma coisa, Safado, velho. Acho que o Choco saiu. Mano, o cara foi pegar café enlatado, tá tudo bem. Foi buscar café enlatado. Tá tudo bem, mano, tá tudo bem. Mas é isso, acho que de Johan eu revelei tudo nessa campanha, principalmente por causa do Jack, que era o ponto principal da lore dele. Mas eu acho que é isso, pessoal. Qualquer coisa, se vocês falarem alguma coisa que vocês queriam muito saber, deixe um comentário que eu vou estar lendo todos os comentários. Então, se tem alguma pergunta, alguma dúvida que ficou pra trás de casos paranormais, pode mandar aqui que eu vou estar lendo, tentando responder vocês nos comentários. É isso, valeu todo mundo que assistiu até aqui. Até uma próxima. Tchau. Tchau. Bye, bye.